quero abordar agora os diferentes tipos de jejum. Dissemos que a Bíblia não diz como você deve jejuar e que você é que escolhe como jejuar, quando jejuar, o tempo em que jejua, mas é importante a gente reconhecer que na Bíblia nós temos pelo menos 3 tipos distintos de jejum. A classificação usual, né? Eu não sei quem começou a estabelecer ou definir esses termos, mas a classificação usual, né, que costumamos ouvir é que nós temos o jejum normal, nós temos o jejum parcial e nós temos o jejum total. O que chamamos de jejum normal? O jejum onde você ingere apenas água. Água não é alimento, não tem fibra alimentar, mas é essencial para a manutenção do corpo e para a nossa saúde. Então, um exemplo disso. Quando Jesus fez os seus 40 dias de jejum, a palavra de Deus nos diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, que durante esses dias Jesus não comeu. O texto é muito enfático. O texto diz, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então, 2 informações importantes. A Bíblia não diz que ele não bebeu e não diz que ele teve sede. A Bíblia diz que ele não comeu e diz que no final desse período ele teve fome, o que sugere que, obviamente, ele tenha bebido. O jejum com água sempre foi o que nós classificamos do jejum normal. Outro dia alguém me perguntou, ele estava no deserto, não tinha o que beber. Eu respondi para essa pessoa, tem gente que mora nesses desertos e eles têm o que beber. A questão é que você não tem o mesmo entendimento de onde extrair água como eles tinham, né? Não estou dizendo que não haja o outro tipo de jejum. A terceira classificação nossa aqui é o jejum total. E quando falamos jejum total, é quando não há ingestão de água. A Bíblia também fala desse tipo de jejum. Mas vamos começar pelo entendimento aqui importante e necessário desse jejum que Jesus praticou, onde não se come, mas se bebe água. Como eu disse, a água é essencial e vital para o funcionamento do corpo. Aliás, durante o jejum, nós deveríamos, inclusive, aumentar a ingestão de água. Isso nos ajuda não apenas a manter o corpo hidratado, no caso de um jejum prolongado, evitar que o intestino venha a ficar ressecado pela sua falta de atividade, mas também ajuda no processo de desintoxicação e limpeza do organismo. É impressionante o como no jejum a gente vai perceber mudanças. Eu, na prática, percebo, o meu intestino fica muito melhor depois de um jejum prolongado. A gente percebe diferença na pele, a gente percebe diferença no corpo todo, porque há um processo de limpeza e a ingestão de água, ela nos ajuda em relação a isso. Mas nós temos na Bíblia também o que podemos classificar aqui de um jejum parcial. Isso significa o quê? Que ele tem restrições específicas. Não significa abstinência de todo e qualquer tipo de alimento. Nós temos 2 exemplos a serem considerados, ambos os exemplos no livro de Daniel. O primeiro está lá em Daniel no capítulo 1 e no versículo 12. A palavra de Deus nos mostra que quando eles são levados em cativeiro para a Babilônia, o posicionamento de Daniel é não querer comer de alimentos impuros, que era algo comum lá na Babilônia. Os judeus tinham na lei de Moisés uma série de restrições do que eles poderiam e do que não poderiam comer. E Daniel só tinha um jeito de escapar daquela dieta que comprometia o entendimento de pureza que eles tinham e que deveriam manter. Era se eles tivessem uma dieta completamente diferente e não apenas tentar ser seletivo sobre uma coisa ou outra. Daniel, no capítulo 1, no versículo 12, nós lemos: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, segundo vires, age com os teus servos. No verso 14, ele diz, ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias, o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Aqui nós temos uma dieta e não sabemos quanto tempo ela funcionou. Era uma dieta restritiva. O que se comia, o que não se comia, o que bebia, o que não se bebia. Aqui eles não fazem isso com um propósito espiritual.
Aqui eles não fazem isso com uma intenção de classificar como jejum ou de buscar a Deus. Eles fazem isso para evitar o tipo de comida errada, aquilo que era classificado como impuro. Mas esse é um entendimento importante porque ele precisa ser somado a um outro episódio do livro de Daniel que não pode ser ignorado. Está lá no capítulo 10, nos versículos 2 e 3. Daniel 10, versos 2 e 3. O texto diz: naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Aqui Daniel entra num período de oração. A palavra de Deus nos mostra que no final desse período ele tem uma visão, que um anjo do Senhor aparece para ele, um anjo do Senhor fala com ele, né? E demonstra, inclusive, que a sua oração tinha sido ouvida. Nesse tempo, Daniel, ele se restringiu apenas de alguns tipos de alimento. Uma das razões pelas quais ele pode ter feito isso, a lógica nos remete, é o fato do tempo do jejum. Ele fala de 3 semanas inteiras, ele fala de 21 dias. Ou seja, no meio de funções como a que ele estava exercendo no palácio, talvez ele não poderia simplesmente deixar de comer tudo, mas ele poderia mudar e restringir alguns tipos de alimentos. Então, algumas pessoas, por conta desse tipo de jejum, né, começaram a classificar algo que já é rotulado como jejum de Daniel. Eu acho interessante que as pessoas tentam criar regras que a palavra de Deus não estabeleceu. Já tenho visto isso acontecer dentro da nossa igreja. Pessoas, né, que promovem, vamos ter o jejum de Daniel. Então eles entendem que tem que ser 21 dias, porque Daniel fez 21 dias. Mas a pergunta é lá no capítulo 1, há alguma restrição de tempo, dizendo que foi só 21 dias? Primeiro tem um teste de 10, depois tem uma continuidade de um período muito maior do que 21 dias, que era o tempo da preparação deles. Isso normalmente durava anos. Nós não sabemos o tempo daquela dieta. Aqui nós temos um jejum parcial de 21 dias. Isso não significa que jejum de Daniel tem que sempre ter 21 dias. Eu sei de pessoas que estão fazendo esse jejum inspirados em Daniel já há anos, comendo legumes, bebendo água, vivendo com uma dieta muito restrita por muito tempo. Isso não significa que eu não posso fazer mais de 21, isso não significa que eu não posso fazer menos do que 21. Agora, a Bíblia nos mostra que há um jejum onde não há abstinência de todo tipo de alimento. Agora, quando Daniel distingue aqui que ele não comeu carne, quando ele distingue aqui que ele não comeu manjar desejável, né? Quando ele diz que vinho não entrou na sua boca, as pessoas entendem que ele tirou as melhores iguarias ao paladar, que ele deixou o seu corpo apenas tendo o sustento necessário para a subsistência, sem que se entregasse muito à questão do prazer do paladar. Talvez a seleção do que comer e do que não comer possa ser feita dentro desse prisma. Eu conheço pessoas que dizem, olha pastor, eu decidi não comer carne, para mim não faz a menor diferença porque eu vivo muito bem sem isso. Mas ficar sem café já é um grande desafio e às vezes eu tenho ofertado ao Senhor isso também, porque não é apenas o jejum, mas o quanto nós conseguimos através do jejum recordar que Deus é sempre mais importante do que qualquer coisa vital e fundamental na nossa vida. Eu tenho praticado ao longo da minha caminhada com Deus o jejum normal, que é apenas com ingestão de água. Eu tenho praticado o jejum parcial, com ingestão de determinados tipos de alimento. Um dia desses, eu conversei com uma pessoa que diz, olha, durante tantos dias eu só estou comendo ovo, não como outra coisa. O ovo tem todos os nutrientes, a proteína que eu necessito enquanto eu estou no ritmo de trabalho, mas eu não me permito comer outra coisa. Eu lembro que eu sorri para ele e falei, acho que um jejum desse vai bem para mim, porque eu gosto muito de ovo. Ele falou, pastor, eu também. Mas depois de uns dias só comendo ovo, dá um sentimento parecido com aquele dos israelitas que não aguentava mais ver o maná, né? Ele diz, na verdade, a gente só sente a falta da variedade quando a gente abre mão dela. Mas ele falou, eu me propus a fazer isso, porque cada refeição, quando eu tenho que escolher só o ovo, quando eu tenho que abrir mão daquilo que eu tenho vontade, eu me lembro por que eu estou fazendo isso. Eu me lembro do quão importante Deus é, do como eu quero que Ele esteja acima de qualquer outra coisa ou área da minha vida. Ele falou, e só esse lembrete, independente do impacto que isso tenha sobre o corpo, tem sido algo extraordinário. Me lembro que uma das pessoas que me inspirou muito a entrar em jejuns prolongados foi a irmã Valnice Milhomes. Me recordo quando ela falou de um período de 1 mês ou um pouco mais, onde ela apenas comeu bananas e bebeu suco de uva.
né? Ela dava ao seu corpo o mínimo para subsistência e ficou trancada durante esse tempo orando e jejuando, no que nós classificamos de um jejum parcial, embora ela também foi uma das grandes encorajadoras para mim para entrar nesse jejum prolongado, normal, com a ingestão de água. Mas a palavra de Deus também fala a respeito do que nós podemos chamar e classificar aqui de um jejum total. O que é o jejum total? É quando há abstinência de alimento e também há abstinência de água. Então, nós temos dois exemplos, um no Velho Testamento e um no Novo. No Velho Testamento, nós encontramos isso lá no livro de Esther. No capítulo 4 e no versículo 16, nós temos a seguinte declaração bíblica. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois, irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, e se perecer, pereci. Esther sabia o risco que ela iria correr de entrar na presença do rei sem ter sido chamada. Ela sabia que ela poderia morrer. Então ela diz, nós vamos orar e jejuar de acordo com a gravidade da situação. Ninguém come, ninguém bebe por 3 dias. Não se come, não se bebe, nem de dia e nem de noite. Porque há pessoas que fazem, né, um jejum intermitente, não comem durante o dia, só à noite. Mas naquele momento ela diz, são 3 dias de jejum absoluto, ninguém come, ninguém bebe, eu e minhas servas vamos fazer isso dentro do palácio, vocês fazem do lado de fora. Então, esse é um exemplo de um jejum sem água. Vamos a um segundo exemplo que se encontra no Novo Testamento. Em Atos, no capítulo 9, logo depois da conversão de Saulo, nós lemos o seguinte, Atos 9, versículo 9. Ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Sempre que há um jejum onde não houve ingestão de água ou de bebida, a Bíblia é clara a respeito disso. Não comeu e não bebeu. Como mencionamos sobre Jesus, a Bíblia diz só que não comeu e que teve fome. Agora, quando a Bíblia fala sobre não terem bebido, ela é muito específica. Nesses dois exemplos que temos, um do Velho Testamento de Esther, um do Novo de Paulo, nós temos um limite de dias, que são 3 dias. Na verdade, tenho conversado com pessoas da área da medicina e todos eles dizem, pastor, mais do que 3 dias sem beber, começa a se tornar algo sério e arriscado. Outro dia alguém me perguntou, mas a Bíblia diz que Moisés passou 40 dias no monte e que ele não comeu e nem bebeu. Isso está registrado em Êxodo 34, 28. Falando de Moisés, a Bíblia diz, e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Aqui nós temos o relato de alguém que é a exceção e não a regra. Vai além dos 3 dias, são 40 dias sem comer e nem beber. E na verdade, Moisés não fez isso uma vez só, fez 2, mas dentro de um contexto da manifestação da glória de Deus no Monte Sinai. O que se acredita é que aqui ele vivenciou algo sobrenatural, como Elias. A Bíblia diz que Elias caminhou 40 dias com a força de um alimento que o anjo lhe deu. A palavra de Deus não é clara sobre ele não ter bebido, mas quase que sugere uma caminhada ininterrupta. De qualquer forma, o que nós temos é uma intervenção sobrenatural. Quando a Bíblia fala do jejum que Jesus fez, está falando de algo que, diferente do de Moisés, ou mesmo do que possa se dizer sobre Elias, está ao meu e ao seu alcance, algo que eu e você podemos fazer. Ninguém deveria entrar num jejum prolongado com abstinência de água, a não ser debaixo de uma direção muito específica de Deus ou de um envolvimento tão sobrenatural com a presença dele que isso se torne, na verdade, não tão importante ou necessário. Mas, olhando de uma maneira prática, eu percebo que o limite dos 3 dias, salvo essa situação sobrenatural e da manifestação da glória de Deus, deveria ser um limite que nós também precisamos respeitar. Eu nunca fiz um jejum total de mais de um dia. Nunca fiz mais de um dia. Eu tenho amigos que fizeram 3 dias. É um jejum bem mais difícil. O processo de desintoxicação, ele acaba ficando um pouquinho mais intenso e pesado, mas muitas vezes ele é praticado ou por conta de uma situação mais dramática, como a de Esther, ou por conta de um impacto numa experiência com Deus, como o de Paulo, onde ele está revendo tudo na sua vida. Mas, repito, a forma de jejuar, se ele vai ser parcial, se ele vai ser normal, se ele vai ser total, não é determinada por Deus, a menos que haja uma convocação
específica. No jejum que eu fiz esse ano dos 40 dias, eu tive um entendimento. Eu não ouvi uma voz, uma direção espetacular, mas no meu espírito havia um entendimento, que eu creio ser a maneira como Deus estava falando comigo, que eu deveria apenas ingerir água. Durante esse tempo não tomei café, não tomei chá, não tomei água de coco. Alguém me perguntou, mas não pode? Eu falei, a questão não é que não pode, eu sinto que eu não devo. Então, para mim, era o que eu classifico como um direcionamento. Mas quando eu fiz os 21 dias de jejum na água, eu não tive direcionamento nenhum. Eu fiz porque eu queria fazer e eu escolhi fazer na água. Então nós precisamos entender quais são os tipos, mas que, a menos que Deus nos direcione a fazer algo específico, nós temos a liberdade de escolher qual a forma como vou jejuar.